Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é tratar de 3 questões, basicamente. A primeira delas é dar uma resposta ao senhor Lorenzo Lazarotto, do canal História e Fé Católica, pois o mesmo afirmou que o sedevacantismo é uma moda. E eu vou responder se verdadeiramente o sedevacantismo é uma moda ou não. Essa é, digamos assim, a primeira questão que eu vou abordar nesse vídeo. O segundo é sobre a questão de lei divina, que eu vi aí alguns comentários em alguns canais em relação à questão da lei divina. Não vou aqui discorrer pormenorizadamente, porque não dá, vou apenas discorrer um pouco, minimamente possível, tomando como base esse dicionário aqui, é o Dicionário da Doutrina Católica, do padre José Lorenzo, e também vou discorrer um pouco sobre a posição reconhecer e resistir, que eu, analisando alguns vídeos desse pessoal e algumas posturas deles, eu cheguei a uma conclusão de que eles não devem ter esse nome, ou melhor dizendo, que pelo menos na minha concepção, eu estou dando nome equivocado, errado, a esse pessoal, ou seja, aqueles que são a favor, digamos assim, de Francisco como reconhecer e resistir. Mas eu penso que estou errado e eu vou deixar para a terceira questão esse vídeo. Mas vocês vão perceber também que está tudo concatenado aqui, esses 3 temas, dá praticamente no mesmo assunto, que é a doutrina católica. Vamos lá então. O senhor Lorenzo, ontem, no dia 17, do canal História e Fé Católica, fez um vídeo intitulado o seguinte: O que não te contaram sobre Monsenhor Viganò. Esse é o título. Mas na thumbnail tem o seguinte título: Quem está por trás de Viganò? Repetindo, o título do vídeo em si é O que não te contaram sobre Monsenhor Viganò. Mas na thumbnail também tem essa seguinte frase: Quem está por trás de Viganò? Uma frase interrogativa, uma interrogação. E também vou aproveitar aqui para discorrer um pouco sobre o Matheus Lassan, que há um tempo atrás discorreu sobre essa questão do Viganò, da ligação do Viganò com o Dugin e o pessoal aí da Rússia. Bem, eu vou começar pelo seguinte, pela questão católica em si. Senhor Lorenzo, é o seguinte: nós, sedevacantistas, nós não temos moda, nós não seguimos moda. Nós seguimos a sã doutrina católica. Só que, para vocês, ser católico, vocês do Reconhecer e Resistir, ser católico é ser moda, é ter uma moda. É como se o catolicismo fosse esse liberalismo, o catolicismo oficial, que na verdade é esse liberalismo, esse laicismo dentro da própria igreja. Pode parecer paradoxal, mas é um fato, e eu vou provar que sim. E também essa questão que está imbuído aí nas entranhas dessa falsa igreja, que é esse modernismo. Ou seja, a igreja oficial, ela é modernista, laicista, rompeu com a sã doutrina, os apóstolos, e essa é a igreja oficial. Essa, digamos assim, é a tradição católica, é o catolicismo oficial. Deu para compreender?
Só que nós, sedevacantistas, nós não somos liberais, não somos laicistas, não somos modernistas. Nós somos católicos. E ser católico para vocês, aí sim, é uma moda. Haja vista que o Centro Dom Bosco, recentemente, publicou, só a título de exemplo, publicou esse catecismo aqui, o Catecismo Romano, só que numa capa amarela. Essa capa que eu tenho aqui é capa vermelha. E teve que pagar pedágio. Uns canais aí católicos, que se dizem católicos oficiais, que seguem o modernismo, a falsa igreja, os cobrou, praticamente afirmando o seguinte: bem, nós temos já o catecismo oficial, que é o catecismo amarelinho, o catecismo da Igreja Católica. Você vem com esse catecismo aqui, você vem com essa moda, como se o catecismo romano fosse modismo. O catecismo romano não é modismo, é o catecismo do Concílio de Trento. É um catecismo que é muito anterior que esse catecismo amarelinho, esse catecismo da Igreja Católica, que na verdade de católico só tem um título, mas catecismo católico por excelência mesmo é esse aqui, o catecismo romano. Então nós não seguimos moda, seguimos a verdadeira tradição. Deu para compreender, senhor Lourenço? Então o senhor e seus seguidores é que seguem moda. Vocês que têm modismo, deu para compreender? Ficou bem claro? Nós somos católicos, seguimos a doutrina católica. Por exemplo, eu adoto esse catecismo aqui, do Papa São Pio X, aliás, da doutrina, explicando a doutrina cristã do Papa São Pio X, que por sua vez quem o escreveu é o padre José Perardi. Eu adoto isso aqui para catequizar o meu filho, que por sua vez, esse catecismo é a explicação do catecismo da doutrina de São Pio X, que por sua vez o catecismo de São Pio X toma esse catecismo aqui como base. Deu para compreender? Como fundamento. Ou seja, os verdadeiros papas sempre bebem da mesma fonte. Alguns mudam em questões pedagógicas, em atualizar não a doutrina, mas, digamos assim, a pedagogia para aplicar a sã doutrina. Mas a doutrina eles não mudam. Por exemplo, esse catecismo aqui, repito, ele não é formulado em perguntas e respostas, no formato de tratado. Já esse catecismo aqui é em perguntas e respostas, é mais didático, mas o conteúdo é o mesmo. Deu para compreender? Essencialmente o mesmo. É a mesma doutrina deixada por nosso Senhor Jesus Cristo e confiado aos santos apóstolos. Deu para compreender? Nós não seguimos moda. Repito, vocês que seguem moda, vocês que são modernistas, vocês que são laicistas, ficou bem claro? Nós não seguimos modas, seguimos a verdadeira tradição da igreja. Inclusive, eu tenho essa aqui, Bíblia, que é a Bíblia traduzida diretamente da Vulgata de São Jerônimo. É uma Bíblia que muitos santos tinham. Quando eu falo a Bíblia em latim. Ficou bem claro? Nós não seguimos moda. Seguimos a tradição. Ficou bem claro? Respeitem os sedevacantistas. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos. Eu ensino meus filhos, não no modismo de vocês, nesse falso catecismo. Ensino meus filhos na sã doutrina. Ficou bem claro? Essa é a primeira questão. Essa é a resposta que eu quero dar para vocês. E ainda, respondendo ainda essa questão, vou responder também, aproveitar e responder sobre o seu título do canal, que diz: o que não te contaram sobre Monsenhor Viganò. Bem, é necessário dizer que
Isso aqui já foi contado para mim. Alguém já fez um vídeo sobre isso, e foi o Matheus Lassan. Deu para compreender? Foi um sedevacantista. Então você está atrasado. Seja honesto e dê os créditos a ele. Seja honesto, dê o crédito a quem tinha. Porque antes de você colocar esse título aqui, até o título é errado que você colocou. O que não te contaram sobre o Monsenhor Vingador. Eu já sei disso. Eu já sei disso porque eu assisti ao vídeo do Matheus Lassan, que inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Ou seja, cerca de 6 meses atrás, se eu não me engano, eu já sabia disso, então você está atrasado. Ficou bem claro? Seja honesto. Eu não vou aqui fazer um juízo temerário especificamente sobre se você assistiu ao vídeo do Matheus Lassan ou não para fazer esse vídeo, por questão de prudência. Mas você pode ter assistido e não ter dado os créditos, que eu penso ser bem provável. Por quê? Porque recentemente ainda, quando eu era modernista, fiz um vídeo aqui no canal, que inclusive vou retirar, eu deixo aqui bem claro até que cerca de 90% dos vídeos que eu tenho aqui no canal são modernistas, da época que eu era modernista, que eu era da moda de vocês. Eu considero que não são católicos esses vídeos, cerca de 90%. Então eu vou retirá-los. Não recomendo assisti-los. Necessito apenas de tempo para retirar esses vídeos. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu fazia esses vídeos, eu fiz um vídeo que era bastante sensacionalista, um vídeo que eu vou retirar até, e que uma pessoa de outro canal pegou a minha ideia desse vídeo, pegou até a minha thumbnail e fez um vídeo como se fosse ele que tivesse feito isso. Como se fosse o primeiro. Como essa questão, o que não te contaram sobre a tema tal. Eu já tinha feito o vídeo, mas a pessoa fez o mesmo tema praticamente e botou ainda a minha thumbnail. Foi muito desonesto. Eu não questionei por motivos que eu não queria, eu considero até um vídeo que eu vou retirar aqui do canal, um vídeo até hostil à sã doutrina. E é isso. E outra vez eu fiz um outro vídeo, que inclusive, se eu não me engano, foi minha esposa que me alertou, afirmou que um padre tinha falado basicamente a mesma coisa que eu falei no vídeo. Eu não vou aqui ser desonesto nem imprudente de dizer que o padre assistiu ao meu vídeo e tirou a ideia. Foi uma história lá, bem estranha, mas eu até julgo ser muito difícil, porque era um tema bem peculiar, bem particular. E o padre também teve, eu não vou dizer aqui também qual é o padre. Mas é isso, por isso que eu julgo que é provável nesse sentido, de você ter assistido ao vídeo, ter tomado a ideia do Matheus Lassan e não ter dado os créditos a ele. Porque 6 meses antes, ele já tinha feito, então você está atrasado. Você poderia colocar outro título, tipo seguinte: olha, o que não te contaram sobre o Monsenhor Vingador, parte 2. E dar os créditos e dizer, ó, parte 1, fulano de tal discorreu sobre o Matheus Lassan. Eu penso que se você assistiu ao vídeo do Matheus Lassan e não deu os créditos, é no mínimo desonesto e anticatólico, por sinal. É isso, acerca desse indivíduo, desse senhor Lourenço, é isso que eu tenho que falar para ele. Bem, e a segunda parte que eu vou discorrer para vocês aqui é acerca de um tema aí que está muito controverso, não entre os sedevacantistas, porque os sedevacantistas estudam, conhecem bem, inclusive eu até aprendo muito com eles, que é a questão da lei divina, que muitos canais aí, modernistas e continuistas do reconhecer e resistir, afirmam que essa questão de lei divina foi como que se diz, meu Deus, o Frei Tiago de São José que inventou, que criou
essa questão de lei divina, esse nome, tipo, não existia antes, e é uma nova moda ter trazido aí, o Sedvacantistas ter trazido à tona isso aí. Na verdade, não é nem trazido à tona, é discorrido sobre isso, que é um tema comum para quem estuda a igreja, a sã doutrina. Só que, repito, para esse pessoal, seguir hoje a sã doutrina, ser católico, tá na moda. Ou seja, ser católico hoje para esse pessoal está na moda. Por isso que eu falo que os 3 temas aqui são correlacionados. Tem uma concatenação entre eles. E eu, como eu afirmei, vou utilizar isso aqui, esse dicionário da doutrina católica, que é anterior ao Concílio Vaticano II, que discorre um pouco sobre essa questão da lei divina. Ficou claro? E é o seguinte, está na página 173. E outra coisa, pessoal, não é pelo fato de essa obra aqui ser anterior ao Concílio Vaticano II que ela é boa, não. É pelo conteúdo em si que é católico. Porque muitas obras que foram anteriores ao Concílio Vaticano II foram reprovadas e condenadas pela Santa Igreja. Ou seja, antes do advento desse falso concílio, já existia venenos ali dentro da igreja, obras ali venenosas, e que por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então vou utilizar aqui a parte que ele descreve sobre lei, que está na página 173, não sei se vai dar para vocês verem aqui, esse título aqui, sobre lei, tem um título, que eu vou ler para vocês. Não totalmente na íntegra, porque é quase uma página inteira, quase 2 páginas, melhor dizendo, mas a parte que nos interessa aqui. Quem quiser se aprofundar mais nessa questão, nesse termo aqui, recomendo que o adquiram o livro ou vejam aí, se não me engano tem PDF por aí, que diz o seguinte, abre aspas, lei eterna é a razão divina ou a vontade de Deus dirigindo todas as criaturas segundo a natureza de cada uma, em ordem ao fim último de todas, que é a glória do mesmo Deus. Lei natural é a participação da lei eterna na criatura racional, fazendo inclinar livremente aos atos e fins na lei eterna estabelecidos e conhecidas pelas luzes da razão. Pela lei natural, o homem conhece o que por sua natureza é honesto e necessário ao fim último e aquilo que lhe é contrário. Lei divina, aqui é onde ele entra, sobre essa questão da lei divina. Lei divina positiva é a que Deus faz conhecer por meio da revelação como necessária para o homem conseguir o seu fim sobrenatural. Aí ele discorre mais sobre as leis. Mas eu vou fechar aspas até aqui. Não sei se vocês deram para compreender até aqui. Ou seja, existe a lei eterna, que é a lei que estabelece, digamos assim, todas as criaturas, os astros, tudo tem uma lei que foi feita por essa lei eterna, rege o universo inteiro. Existe a lei natural, como ele fala, que é essa lei natural é uma participação racional, nossa, racional, na lei eterna. E existe a lei divina, que como ele afirma aqui, vou repetir. Lei divina positiva é a que Deus faz conhecer por meio da revelação como necessária para o homem conseguir o seu fim sobrenatural. Fecha aspas. Ou seja, lei eterna, lei natural e lei divina. Lei divina vem por meio da revelação. A lei eterna e a lei natural não. Está, digamos assim, intrínseco nos próprios seres, nas próprias criaturas. Por exemplo, todos nós temos lei natural. Todos os povos, todas as nações têm aquela lei que faz com que eles pensem e ajam de forma correta ou não. Por exemplo, quando eu morava no interior, aqui em Touros, eu assistia Jaspion, assistia também, que eu gostava mais, era de Black Kamen Rider, que é um seriado japonês. E eu gostava muito porque tinha aquela questão do bem e do mal,
Hoje eu compreendo que não é nada católico assistir essas coisas, mas tinha essa questão entre o bem e o mal, entre fazer o que é certo e o que é errado. Ou seja, isso é lei natural. Todos os povos têm lei natural. Ou seja, a lei natural é uma participação racional na lei eterna. Existe a lei divina, que é uma lei que Deus nos dá através da revelação. Deu para compreender? E essa lei divina, para os modernistas aí, para esses continuistas, eles pensam que isso aí é moda. Não. Por exemplo, os 10 mandamentos são leis divinas. Veio por meio da revelação. Mas as leis de Deus, Deus não parou a sua revelação apenas no Antigo Testamento, como muitos pensam. Não, que nem até esses continuistas aí, que pensam que a lei divina fica restrita aos 10 mandamentos, a lei mosaica. Não. Os evangelhos, nosso Senhor Jesus Cristo teve, inclusive nos revelou coisas anteriores ao mundo, como ele mesmo afirma, e também o Sagrado Magistério também interpreta essas leis divinas. Deu para compreender? Isso não é moda, isso não é novo, só que tudo que é católico para esse pessoal é novo. Inclusive, ainda para aprofundar ainda essa questão da lei divina, eu vou colocar aqui um vídeo do venerável Futoshi, conhecido como venerável hoje, mas ele foi um arcebispo, Futoshi, que ele fala um pouco sobre essa questão da lei divina, que eu vou deixar aqui para vocês, acompanhem comigo, eu vou deixar aqui, eu acredito, no lado, o vídeo para a gente acompanhar junto, e depois eu vou tecer aqui um comentário sobre essa questão. Ficou bem claro? Acompanhe comigo o vídeo. Bishop Sheen, do you foresee in the distant future any change in the Church's stand, the Catholic Church's stand, and certain issues today which have been quite controversial? Certainly abortion has been. Do you foresee ever any change in that? No. Not at all? No, because we have no power over the divine law. Furthermore, suppose we did. Suppose John Paul II tomorrow said, all right, bring out your contraceptives. Pull out your scalpels. Unplug the children from their wombs. Marry as you please. Unmarry as you please. Fornicate as you please. What would be the difference between the church and the world? Bem, acompanharam aí o vídeo? Agora eu vou tecer aqui alguns comentários acerca disso. Vocês percebem ali que a repórter indagou sobre temas controversos na sociedade civil. E ela citou especificamente a questão do aborto, sobre praticamente qual é a posição sobre a igreja. Se a igreja, assim como a sociedade civil, rege leis positivas civis acerca do aborto, autorizando ou não, ou seja, o assassinato de crianças no ventre. E o bispo Futoshi foi extremamente aqui católico nessa resposta. Porque ele fala o seguinte, que a igreja não pode modificar a lei divina. Não pode. Por quê? Ele também dá a resposta por que a igreja não pode modificar a lei divina, alterar, ou seja, a lei, como diz aqui, repito, lei divina positiva é a que Deus faz conhecer por meio da revelação como necessária para o homem conseguir o seu fim sobrenatural, ou seja, as leis que Deus nos revelam para que nós alcancemos a beatitude eterna, ou seja, vermos Deus face a face. Assim como Deus nos vê, chegará um dia que nós vamos vê-lo. É lógico que na devida proporção de cada um de nós. E essa lei divina, essa lei revelada por Deus para a nossa salvação, a igreja não tem o poder de modificar, de alterar. Aí ele dá a resposta. Por quê? Aí ele diz, imagine, como ele fala, né, que a igreja autorizasse, chegasse e dissesse aqui, tragam seus bisturis, vamos assassinar
os bebês ainda no ventre, casem, descasem como quiser, forniquem, pratiquem todo tipo de coisas. Ou seja, aí ele fala, qual seria a diferença entre a igreja e o mundo? Seria a mesma coisa, não teria diferença nenhuma. Aí a grande pergunta que eu faço é, essa igreja oficial aí, essa igreja modernista, ela não está praticamente no mesmo patamar que o mundo? Não está. Olhem aí as declarações do falso Papa Francisco. Olhem aí os seus documentos. Os seus documentos, eles tomam como base as leis divinas ou as leis humanas, as leis do mundo, quando ele vai formular um documento. Por exemplo, agora, que eu assisti até um vídeo recente, do canal Controvérsia Católica acerca da extrema unção, onde o Papa fala, não é necessário você estar, aliás, o falso Papa, né? Não é necessário estar em perigo ali, iminente, de morte, aquela coisa toda, no seu fim último, então é necessário. Não, é tanto que eles mudaram até o nome, de extrema unção para unção dos enfermos, como se não tivesse uma maneira específica de, digamos assim, o católico receber ali aquele sacramento, que é o meio de santificação. Deu para compreender? Ou seja, a Santa Igreja recebeu as leis divinas, e nessas leis divinas existem atos ali, coisas, atos que nós católicos praticamos e recebemos pela Igreja, que são os sacramentos. E esses sacramentos são para nos santificarem. Vai desde o batismo, casamento e, por último, extrema unção. Ou seja, do nascimento até a morte, nós temos meios para nos santificar. Só que esse falso Papa, ele diz, não é necessário você estar ali em perigo iminente de morte. Não, um doente está ali, pode, tal. Ou seja, ele quer alterar a lei divina. Recomendo, inclusive, que assistam ao vídeo específico aí do canal Controvérsia Católica, que, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do canal. Deu para compreender, pessoal? Ficou bem claro? A questão da lei divina, que não é uma invenção. E o Futoshim está correto, porque, inclusive, na página 174, ainda do dicionário, que ainda discorrendo sobre o mesmo, digamos assim, o mesmo conceito de lei, o mesmo termo, ele fala o seguinte, na página 174, abre aspas, a lei de Deus é absolutamente irrevogável e não há poder humano que possa alterá-la. Só Deus, por si mesmo ou por outrem, a quem comunique a sua autoridade, a pode revogar ou modificar. Fecha aspas. E discorre mais aqui até ainda sobre essa questão. Ficou bem claro? Só Deus pode revogar ou alguém que lhe autorize. E a gente vê que essa falsa igreja da moda, ela quer revogar tudo. Criou um novo catecismo, criou e adaptou o Código de Direito Canônico, tem uma nova missa, ou seja, quem tem moda são vocês modernistas, como você, Lorenzo. Você que aderiu à moda. Nós não aderimos à moda, não. Mas, pelo contrário, rompemos com esse modismo, eu, pelo menos, rompi com esse modismo. Agora, é lógico que eu tenho bastante pecado ainda para me corrigir, tenho ainda atos que eu devo me corrigir, praticar ali, digamos assim, pedir perdão, sacramento da penitência. Lógico, tenho tudo isso aí, eu reconheço. Mas é necessário que vocês compreendam o seguinte, que vocês que são modernistas e que estão na moda, não nós rompemos com esse modismo, com essa moda. Ficou bem claro, pessoal? É isso, acerca dessa questão da lei divina. Espero que tenha dado para compreender aqui. Utilizei até o vídeo do venerável, o arcebispo Futoshim, venerável porque ele é muito conhecido por isso. Não vou aqui adentrar na figura em si do bispo,
mas ele foi ordenado de maneira válida, porque, se eu não me engano, a ordenação dele se deu em 1919, ou seja, ele foi ordenado, era um verdadeiro sacerdote. Inclusive, tem um livro dele aqui. E é isso, acerca disso. Agora, por último, eu vou discorrer um pouco, como eu afirmei, sobre esse pessoal do reconhecer e resistir, que eu afirmei que tinha tomado esse nome como equivocado, e de fato é. Por quê, pessoal? Eu compreendo que esse pessoal não deve ser chamado de reconhecer e resistir, mas na verdade como reconhecer e confundir, porque eles mais confundem do que resistem. Porque eles não resistem ao Papa Francisco. Eles não resistem de maneira alguma. Ficou bem claro por quê? Haja aí agora essa questão do Viganò, da excomunhão. A gente pode discorrer sobre o motivo de o Viganò ter tomado essa posição sedevacantista. A gente pode questionar o motivo de tal prática, de tal decisão, mas a gente não pode questionar que os seus argumentos são corretos, sua conclusão é correta. Agora, o que ele quer fazer com isso é problema dele. Deu para compreender? Essa é a primeira coisa. Então, esse pessoal devia, se fosse reconhecer e resistir, devia apoiar integralmente o Viganò. Mas não, eles afirmam, não, ele está correto no seu argumento, na sua posição, só na conclusão é que ele não pode ficar contra Francisco e tal. Mas não é resistir, você não tem que resistir. E como que eu vou resistir sem a devida conclusão? Deu para compreender? Então, na verdade, eles não resistem. Eles confundem. Por isso que eu não vou chamá-los mais de reconhecer e resistir, com todo respeito ao padre Antônio Secada, que utiliza esse termo. Mas eu acredito que também ele vivia ali numa outra realidade, onde as pessoas tinham um mínimo ainda de questão, até de, digamos assim, de honestidade intelectual. Aqui no Brasil é diferente para você analisar as coisas. Então eu vou chamá-los de reconhecer e confundir. Eles reconhecem o Papa Francisco e confundem aqueles que querem tomar a posição católica. Inclusive, nesse vídeo aqui do Lázaro, tem até um indivíduo que disse que tem um comentário lá deles, de um indivíduo lá que disse que ele era protestante, se converteu à Igreja Católica e disse que ele era adepto dessa posição mais radical do catolicismo e tal, mas depois ele viu que não era bem assim e hoje é um seguidor aí do Lorenzo. Ou seja, esse pessoal do reconhecer e resistir, eles confundem aqueles que querem ser verdadeiramente católicos. Ele coloca panos quentes. Haja visto aí o outro indivíduo dessa posição aí, que é o Bernardo Kister. Ele se utiliza da ignorância desse pessoal, dos seguidores do reconhecer e resistir, para quê? Para vender curso, muitas das vezes, para outros motivos aí, escusos, que eu não sei, não vou aqui afirmar nada, mas eu posso afirmar que o Bernardo Kister aí, por exemplo, se utilizou de seus seguidores, daqueles que o apoiam, inclusive até do finado Olavo de Carvalho, para financiar aí um documentário, se eu não me engano o título é Eles Estão no Meio de Nós, e transformou esse documentário em uma espécie de aula magna para vender cursos. Olha só como que esse pessoal age. Então eu não quero esse tipo de moda. Eu não quero para mim. Eu não sou modernista. Eu não vou aderir ao modismo. Ficou bem claro, pessoal? Então, para mim, esse pessoal ele tem que ser chamado de reconhecer e confundir. Reconhece os falsos papas e confundem aqueles que querem tomar a posição correta. Querem tomar a posição católica, que é conhecida também como sedevacantismo. Então é isso, pessoal. Eu, baseado aí, tomando
refletindo sobre essa questão do reconhecer e resistir, e vendo aí a situação, a realidade, e vi que eu estava tomando o nome de forma não correta, de forma equivocada, porque o correto é reconhecer e confundir. Reconhecem todo esse modernismo, aderem a ele e confundem aqueles que querem tomar a posição católica. Querem desviar aquelas pessoas que querem concluir de maneira correta. Ou seja, que essa falsa igreja ela é modernista, o Papa é modernista, herético, e que por isso está fora da igreja, e que é um falso Papa. Eles não querem que cheguem a essa conclusão. Então eles confundem. Ficou bem claro? É um trabalho árduo. Infelizmente é um trabalho muito árduo para a gente que hoje é católico. Educar os nossos filhos nesse modernismo, nesse monte de heresias que eles chamam de tradição. Ou seja, a questão ficou tão horrenda, ficou tão, digamos assim, o antro ficou tão pútrido, ficou tão grotesco, pútrido, grotesco, que eles tomam isso aí agora como tradicional, ou seja, ser modernista, ser herético, compactuar da heresia, tudo isso aí é tradicional para eles, ou seja, estar de acordo com o mundo é a tradição desse pessoal agora. E nós, católicos, que seguimos os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, adotamos o verdadeiro catecismo, nós é que estamos na moda. Que de fato para eles é moda, ser católico está na moda. Só que para a gente, que segue essa doutrina, a posição católica, nós não estamos na moda. Nós seguimos a verdadeira tradição. Espero que tenham chegado também a essa conclusão, que isso aí é básico, é bem elementar. É isso, pessoal, eu acredito que deu para discorrer sobre os 3 temas. Espero que vocês tenham dado para compreender e espero que tenha dado também para vocês concatenar que as coisas estão ligadas. Esse tema do Lorenzo, essa questão da lei divina e essa questão também do reconhecer e resistir. Agora, só para concluir, ainda nesse livro, que eu vou utilizar uma parte aqui também que o autor discorre, que é sobre o liberalismo ou laicismo, que eu vou ler para vocês na íntegra, que diz o seguinte, abre aspas, sobre digamos aqui, o conceito de liberalismo ou laicismo. Esse termo aqui, abre aspas. Liberalismo ou laicismo é a doutrina segundo a qual a autoridade civil e social não é obrigada a aceitar a revelação divina suficientemente proposta e pode ficar neutra entre a verdadeira e as falsas religiões. Avora o homem em norma suprema de si mesmo no exercício da sua liberdade, como se não houvesse uma lei divina a qual todos devemos obedecer e rejeitar a autoridade divina, quer na vida pública, quer na vida particular. Fecha aspas. Deu para compreender, pessoal? Ou seja, o que ele descreve aqui é praticamente o modus operandi da falsa igreja. A falsa igreja age como uma instituição civil e não como aquela que tem o depósito, como falsa igreja é esse, que tem o nome de católico, mas não é católico, católico só tem o nome. Ou seja, ela não age como depositária dessa lei divina, dessa revelação divina, dessa lei que tem por objetivo nos levar ao nosso fim último, que é a beatitude eterna, ver Deus face a face. Não. Haja vista que, pelos próprios documentos do Concílio Vaticano II e pelos próprios falsos papas, eles obrigaram praticamente os estados, ou seja, os outros países, que ainda tinham na sua Constituição
civil, sua Constituição Federal, melhor dizendo, algo a respeito da Igreja Católica, tendo a Igreja Católica como a igreja oficial, a religião oficial. Eles mandaram tirar tudo isso, ou seja, essa falsa igreja, ela não age como a igreja, não age como a depositária, ela é falsa. Ela age como uma sociedade civil, como sendo detentor agora de novas leis. É a moda, eles que são, que praticam o modismo. Como ele diz aqui, repito, avora o homem em norma suprema de si mesmo no exercício da sua liberdade, como se não houvesse uma lei divina a qual todos devemos obedecer. Quando eu vejo os documentos do Papa, desse falso Papa, é isso. Só leis humanas. Lógico que eles utilizam a forma dos documentos da igreja, das encíclicas, tudo, só a forma. Mas o conteúdo é como se fosse uma lei civil normal. Ficou bem claro, pessoal? É isso. Eu penso que deu para finalizar aqui. Eu penso que isso aqui finaliza bem sobre essa questão. E para finalizar mesmo, de uma vez por todas, como eu disse que vou provar que vocês que seguem modismo, vocês que seguem essa falsa igreja aí, vou deixar para vocês um vídeo onde um sacerdote, ou um falso sacerdote, aliás, um sacerdote, que na verdade é um falso que segue essa igreja, eu não sei de quando é o vídeo, mas ele convida a população ali do local a participar de um evento, de uma festa em homenagem a Zé Pelintra, se não me engano, Zé Pelintra. Que depois vocês vejam aí na internet aí quem é esse Zé Pelintra. Ou seja, um padre convidando a população, que inclusive católicos, né, fiéis católicos, entre aspas, possivelmente possa aderir, vá para esse festival. Não sei de quando foi esse vídeo, mas acredito que é um pouco antigo. E convidando, ou seja, participar de uma festa de um demônio. Essa falsa igreja é isso. Tá aí, um padre dessa nova igreja aí, convidando os fiéis a participar de uma festa em homenagem a um demônio, um Zé Pelintra. Olá, eu sou o Padre Pedro, do Santuário Âmbulo Ecumênico de São Jorge da Capadócia, na cidade de Campinas. Estou aqui para te convidar para os próximos dias 5, 6 e 7 da grandiosa festa do Seu Zé Pelintra, em homenagem às Marias, lá no Santuário do Seu Zé, nos Arcos da Lapa. Venha, participe! É isso, pessoal. É muito complicado isso aí, só não vê a verdade quem não quer. Peço a todos que rezem mesmo, tenham sinceridade nos seus corações, busquem a verdade, porque Deus, Ele ajuda, Ele resiste sim aos soberbos, mas Ele ajuda aqueles humildes que querem verdadeiramente buscar a verdade, e Ele nos auxilia nisso, dando seus dons sobrenaturais. E é isso, pessoal. Só para lembrar que tudo que nós devemos fazer para a glória de Deus e o bem das almas, e que também a gente não deve esquecer que o nosso objetivo aqui na Terra é conhecer, amar e servir a Deus. É isso. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.